Hoje vamos analisar um caso da primeira metade do século XX. Então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. William Whiteley nasceu em 29 de setembro de 1831, na vila de Purston, em Yorkshire, que fica entre as cidades de Wakefield e Pontefract. Seu pai, um comerciante de grãos bem-sucedido, participou pouco da criação de William devido ao trabalho. Assim, William foi criado na casa de um tio. Em meados do século XIX, não existia um sistema de educação obrigatória e a maioria das crianças de famílias operárias ou comerciantes frequentava a escola por apenas alguns anos antes de entrar no mercado de trabalho. O pai de William percebeu que os filhos precisavam de uma base sólida para vencer e colocou William na escola local, mesmo que o ambiente não fosse ideal. Essas instituições costumavam ser pequenas e independentes, geridas por um único mestre ou mestra. O currículo consistia em leitura, escrita e aritmética, além de estudos religiosos. As salas de aula eram superlotadas, a disciplina rígida e faltavam livros. Para muitos, a educação servia apenas como preparação para o trabalho e acabava quando a criança era considerada mais útil em outro lugar. William deixou a escola em 1845 aos 14 anos de idade, o que era bastante comum para a época. Ele foi trabalhar na fazenda do tio. O trabalho agrícola era exigente, com longas jornadas, mas William se esforçava muito. Ele realmente tinha ambições de se tornar um cirurgião veterinário, porque em 1844, a medicina veterinária foi formalmente reconhecida quando uma carta real criou o Colégio Real de Cirurgiões Veterinários, diferenciando os cirurgiões com formação científica dos ferradores e curandeiros, que usavam práticas tradicionais e experiência em vez de estudo formal. Ele trabalhou na fazenda até o ano de 1848, quando sua família arranjou para que ele iniciasse uma aprendizagem com Harnow & Glover, o maior negócio de tecidos de Wakefield. Esses contratos de aprendizagem eram acordos vinculantes e ofereciam formação completa em um ofício. Ser comerciante de tecidos ia além da venda dos produtos. Exigia conhecimento sobre tecidos, manuseio cuidadoso do estoque, precisão nas contas e um bom relacionamento com os clientes. William parecia gostar muito desse trabalho e logo aprendeu como um negócio de sucesso funcionava. Wakefield, no entanto, já não era mais um importante centro do comércio de lã que havia sido antes. Apesar do movimento nos mercados e lojas, as grandes cidades industriais começavam a superá-la. Wakefield oferecia experiência a jovens ambiciosos, mas havia oportunidades melhores em outros lugares. Em 1851, William viajou para Londres para visitar a grande exposição, que foi realizada na vasta estrutura de vidro conhecida como Palácio de Cristal. Isso foi organizado para mostrar as conquistas da indústria e do artesanato da Grã-Bretanha e do mundo. Dentro de sua enorme estrutura de ferro e vidro, havia milhares de itens, incluindo máquinas, têxteis, produtos manufaturados e objetos decorativos, todos organizados para exibição ao público. Para os visitantes era a chance de ver a variedade da produção da indústria moderna. Para William, porém, isso sugeria algo além. Aqui havia uma grande coleção de produtos reunidos em um só lugar, mas nenhum podia ser comprado. Ele começou a formar a ideia de que tal variedade, se reunida em um único estabelecimento e oferecida à venda, poderia transformar a maneira como as pessoas faziam compras. Em vez de muitas pequenas lojas, poderia haver uma grande loja onde tudo pudesse ser encontrado. Quando William terminou seu aprendizado, ele deixou o emprego e, com 10 libras no bolso, partiu para Londres com a intenção de fazer carreira no comércio. Em meados da década de 1850, Londres havia se tornado a maior cidade do mundo, com uma população de quase 3 milhões de pessoas. Milhares vinham do interior todo ano em busca de trabalho, mas o emprego era variado e frequentemente instável. Enquanto alguns conseguiam empregos no comércio, indústria ou serviço doméstico, muitos dependiam de trabalho eventual, vendas de rua ou empregos mal pagos em oficinas. William, porém, conseguiu emprego na empresa R. Wiley & Company, dona de uma grande loja em Ludgate Hill. Depois, ele foi para a Morrison & Dillon, outra loja de tecidos bem estabelecida, onde adquiriu um conhecimento profundo sobre como fazer negócios em Londres, em lojas muito mais movimentadas do que aquela em que havia trabalhado em Wakefield. Durante esse período, ele viveu conforme suas possibilidades, não bebia, não fumava e mantinha despesas pessoais baixas.
Isso permitiu que ele economizasse bastante. No início da década de 1860, ele havia economizado 700 libras, uma quantia substancial para um jovem de origens humildes e suficiente para que ele abrisse seu próprio negócio. Em 1863, ele abriu uma pequena loja de artigos de armarinho e tecidos na 31 Westbourne Grove, em Bayswater. O negócio começou em pequena escala, com 2 jovens atendendo e um garoto para recados. Era um arranjo simples, mas que permitiu a ele manter os custos sob controle enquanto estabelecia seu negócio. Logo após abrir, ele se casou com uma de suas assistentes, a jovem senhorita Harriet Sarah Hall. No início, a escolha do local causou certa preocupação entre seus amigos. Alguns o aconselharam que Westbourne Grove não era um bom lugar para uma nova loja. Porém, o negócio passou a crescer continuamente. William prestava muita atenção à apresentação e aos preços. Ele marcava seus produtos de forma clara, evitando a necessidade de barganha, e arrumava as vitrines com cuidado para atrair os clientes que passavam. Em vez de buscar grandes margens, ele se contentava com lucros menores em um volume maior de vendas, um método que gradualmente construiu uma base de clientes fiéis. Com o aumento do comércio, a operação também crescia. Em poucos anos, ele adquiriu um imóvel vizinho e, em 1875, já havia garantido uma linha contínua de fachadas de lojas ao longo de toda a Westbourne Grove. Ele transformou o que começou como uma única loja em um empreendimento muito maior. Seu método de oferecer uma grande variedade de produtos a preços competitivos fazia com que sua loja atraísse o grande público. E ele conseguiu expandir para incluir departamentos que eram incomuns para a época, entre eles seções de carnes e vegetais, além de produtos importados do leste asiático. Com isso, ele se aproximou da ideia de um único local onde clientes encontrariam quase tudo o que precisassem. A expansão, porém, não passou despercebida. Outros lojistas da região viam seu empreendimento crescente como uma ameaça, especialmente à medida que ele continuava expandindo seu estabelecimento e atraindo mais clientes. Em 5 de novembro de 1876, na noite de Guy Fawkes, na Grã-Bretanha, multidões se reuniram na rua para desfilar e queimar em uma fogueira um boneco vestido de comerciante de tecidos. Foi um claro sinal de hostilidade aos seus métodos e sucesso. Em 1899, o empreendimento entrou em nova fase, ao virar sociedade anônima de capital aberto, com William Whiteley ainda como acionista majoritário. Agora ele conseguia garantir capital para a expansão e continuava a influenciar os rumos da empresa. Apesar do sucesso nos negócios, a vida pessoal de William Whiteley estava longe de ser simples. Um jovem chamado Horace George Raynor acreditava ser filho ilegítimo do Sr. Whiteley. Horace George Raynor nasceu em abril de 1879 em Teddington, perto de Londres, e o pai registrado em sua certidão de nascimento era o Sr. George Raynor, que trabalhava como agente comissionista na cidade de Londres e já havia morado com a mãe de Horace, uma mulher chamada Emily Turner. Emily tinha uma irmã, Louisa Turner, que trabalhou em uma loja de William Whiteley. Horace foi educado em escolas em Eastbourne e Barnet e, após concluir seus estudos, o Sr. George Raynor conseguiu para ele um emprego na Rússia, onde permaneceu por vários anos. Ele retornou à Inglaterra e se casou com uma jovem chamada Srta. Knowles em 1901, mas depois voltou para a Rússia antes de retornar novamente a Londres em março de 1906. No entanto, nesse momento, ele se viu em uma situação financeira difícil. Ele teve dificuldades para achar trabalho fixo, caiu em dívidas e penhorou seus pertences enquanto tentava repetidamente conseguir emprego, sem sucesso. Em dezembro de 1906, sua situação financeira estava tão difícil que sua esposa, que estava grávida do terceiro filho, levou os 2 filhos e foi ficar com a tia no interior. Horace estava em situação especialmente ruim. Ele se mudou para a pensão Roton House, em Hammersmith, e, em 3 de janeiro de 1907, alugou um quarto em um pequeno hotel na Red Lion Street. Apesar disso, ele não achou trabalho e, nos dias seguintes, sua situação piorou ainda mais. No dia 23 de janeiro, ele visitou uma loja de armas perto da Strand e comprou uma quantidade de cartuchos de revólver. Na manhã seguinte, ele deixou o hotel e foi até a casa particular do Sr. William Whiteley, na Porchester Terrace. Ao chegar, foi informado que assuntos comerciais eram tratados nos escritórios do Sr. William Whiteley, em Westbourne Grove. Ele foi até lá, parando em um pub no caminho.
Apesar de não ter horário marcado com o Sr. William Whiteley, para parecer convincente, disse à equipe que vinha em nome de Sir George Lewis, um renomado advogado londrino especializado em questões jurídicas discretas e delicadas. Após informar o nome ao Sr. William Whiteley, o Sr. Raynor foi admitido em seu escritório. Após cerca de 20 minutos, os dois homens apareceram. O Sr. Raynor estava falando, mas o Sr. William Whiteley não parecia estar ouvindo e instruiu seu assistente a chamar um policial. Nesse momento, o Sr. Raynor, que ainda estava falando, sacou um revólver e disparou 2 tiros contra o Sr. William Whiteley. O senhor idoso então caiu no chão e, enquanto caía, o Sr. Raynor virou a arma para si mesmo e puxou o gatilho. Os funcionários correram para chamar um policial e uma ambulância. A cena era caótica. O Sr. William Whiteley estava morto e o Sr. Raynor gravemente ferido. A polícia chegou logo e o inspetor detetive Fuller assumiu o controle da situação. Apesar dos ferimentos do Sr. Raynor, o inspetor Fuller o revistou e encontrou um pequeno caderno de couro com 2 páginas arrancadas. Em uma das páginas ele havia escrito: "A quem interessar possa, o Sr. Whiteley era meu pai. Ele trouxe para si mesmo e para mim essa dupla tragédia ao recusar um pedido perfeitamente razoável. Descanse em paz." O Sr. Raynor foi levado ao hospital de Paddington. Os jornais noticiaram o tiroteio e isso rapidamente chamou a atenção do público. Um empresário de destaque, morto a tiros por um jovem que afirmava ser seu filho, gerou tantas perguntas quanto manchetes. À medida que mais detalhes surgiam, o interesse só aumentava. Após um inquérito, Horace Raynor foi apontado como autor do assassinato de William Whiteley e levado a julgamento no Old Bailey. O julgamento começou em maio de 1907 e Horace declarou-se inocente, baseando sua defesa em insanidade temporária. Na tentativa de tirar a própria vida, ele ficou cego de um olho, o que despertou certa simpatia do público. Durante todo o processo, ele sustentou que William Whiteley era seu verdadeiro pai, algo que contrastava fortemente com a reputação pública de Sr. Whiteley como um empresário respeitado e distinto. No banco dos réus, Horace estava calmo, mas sempre que mencionavam sua paternidade, ele se inclinava à frente para ouvir melhor. O promotor Sims afirmou estar totalmente preparado para lidar com a questão e, caso alegassem que o acusado era filho de Sr. Whiteley, disse que poderia apresentar provas contundentes mostrando que tal alegação não tinha fundamento. A imprensa noticiou que Sr. Whiteley foi vítima de chantagem, mas as alegações foram descartadas por falta de provas. Quando George Raynor, que havia criado Horace, depôs, o tribunal silenciou. Ele disse que não era o pai biológico da criança e afirmou que a mãe de Horace, Emily Turner, havia registrado o nascimento em seu nome e que ele permitiu esse arranjo na época. Houve ainda mais comoção quando Louisa Turner, a irmã da mãe de Horace, entrou no tribuna das testemunhas. Ela disse que sua irmã Emily trabalhou como babá em Londres e aos 18 anos conheceu George Raynor e que depois foi morar com ele. Ela contou ao tribunal que sua irmã teve 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E olhando para o juiz, ela disse que o Sr. George Raynor às vezes questionava se as crianças eram dele, mas apesar do ceticismo dele, Emily conseguiu convencê-lo a aceitá-las, incluindo o menino mais novo, Horace. Murmúrios e sussurros ecoavam no tribunal, mas Louisa prosseguiu. Ela disse que ela e a irmã conheciam William Whiteley, pois conseguiu um emprego no departamento de brinquedos na loja Whiteley's e logo após começar, chamou a atenção do Sr. Whiteley. Ela contou que ele passou a levá-la para sair, dar presentes e mostrar preferência por ela. Ela disse que, com a irmã, passava tempo com o Sr. Whiteley e o Sr. Raynor e frequentemente viajavam para Brighton nos fins de semana. Após uma breve pausa, ela disse que, em 1881, a Sra. Whiteley descobriu que o marido estava tendo um relacionamento com ela e a Sra. Whiteley o deixou. A essa altura, o tribunal estava completamente silencioso. Era como se todos quisessem ouvir o que Louisa Turner diria em seguida, e eles não ficaram desapontados. A senhorita Turner disse que, após isso, o Sr. Whiteley pagou para ela viver em Finchley e depois em Kilburn, onde afirmou ter morado por anos. Ela disse que em 1885 deu à luz um filho, a quem chamou de Cecil, e que o Sr. Whiteley era o pai. Ao ser questionada sobre a alegação do réu ser filho do Sr. Whiteley, ela disse que, quando criança, Horace via o Sr. Whiteley com frequência e, ao crescer, passou a ter suas próprias ideias sobre quem era seu pai.
Ela disse que a amizade entre William Whiteley e George Raynor acabou se rompendo e, embora já tivessem sido muito próximos, depois passaram a não gostar um do outro. Ao ser questionada pelo advogado sobre o motivo, ela disse acreditar que era por ciúmes. Murmúrios eram ouvidos na sala do tribunal enquanto Louisa Turner prosseguia. Ela disse que o Sr. Whiteley terminou o relacionamento deles em 1888, mas continuou lhe dando uma mesada anual e que, mais ou menos na mesma época, sua irmã e George Raynor também se separaram. Antes de sair, ela disse ao tribunal que, em 1894, quando Horace tinha cerca de 14 anos, ele foi morar com George Raynor e foi então que lhe incutiram dúvidas sobre sua paternidade. Ela contou que, ao beber, George Raynor às vezes afirmava que ele não era seu filho e deveria buscar apoio com William Whiteley. Ela achava que, com o tempo, Horace passou a suspeitar que poderia ser filho ilegítimo do Sr. Whiteley. Após isso, Horace George Raynor entrou no banco das testemunhas. Ele falou calmamente ao descrever o que aconteceu no dia 24 de janeiro. Ele afirmou acreditar que William Whiteley era seu pai e, enfrentando sérias dificuldades financeiras, foi procurá-lo para pedir ajuda. Ele disse que, quando esse pedido foi em vão, sentiu que não lhe restava mais nada e já havia decidido que, se fosse recusado, tiraria a própria vida. De acordo com Horace, ele pegou um revólver e disse ao Sr. Whiteley que pretendia se matar. Ele contou que o Sr. Whiteley duvidou e chamou um policial. Horace afirmou que perdeu o controle, atirou com raiva, matou o Sr. Whiteley e depois voltou a arma contra si mesmo. Ao ser questionado por que achava que o Sr. Whiteley era seu pai, ele disse que por muitos anos aceitou George Raynor como pai. Ele lembrou que quando criança via o Sr. Whiteley em sua casa, até no café da manhã às vezes, sem saber o motivo de sua presença. Ele disse que também se lembrava de ver o Sr. Whiteley em Brighton com sua mãe e George Raynor. Depois disso, ele foi mandado para estudar longe de casa e não viu mais o Sr. Whiteley naqueles anos. Em tom calmo, disse que aos 15 anos morava com George Raynor em Londres, mas sua mãe já havia saído de casa. Ele contou que o Sr. Raynor costumava dizer que ele não era seu filho e até sugeriu procurar o Sr. William Whiteley, pois talvez tivesse mais direito de recorrer a ele. Ele disse ao tribunal que não fez isso e trabalhou em vários empregos, inclusive na Rússia. Ele disse que mais tarde tentou se sustentar nos negócios, mas sem sucesso, e afirmou que, em 1906, sua situação havia piorado, pois não tinha emprego fixo, havia penhorado muitos de seus pertences e, em alguns dias, ficava sem alimentação adequada. Ele afirmou que seu estado mental piorou e que, no Natal, pensou em tirar a própria vida, mas não tinha como. Ele disse ao tribunal que, antes de morrer, sua mãe pediu que procurasse o Sr. Whiteley e mencionasse seu nome caso precisasse de ajuda. Agora, falando mais devagar, ele disse que, em desespero, acabou decidindo ir e concluiu que, se fosse recusada a ajuda, tiraria a própria vida. Ele admitiu ter bebido antes de ir ao escritório e tentou esconder sua identidade para proteger a família do escândalo. Ele disse que, ao encontrar o Sr. Whiteley, contou quem era e o motivo da visita. Ele explicou sua situação e pediu ajuda para encontrar trabalho. Ele disse que o Sr. Whiteley ouviu, mas se recusou a se envolver, sugerindo que ele procurasse ajuda em outro lugar. Horace disse que ficou irritado com o que considerou falta de sensibilidade e contou ao Sr. Whiteley que pretendia se matar, mostrando um revólver. O Sr. Whiteley, porém, não se importou e apenas mandou ele largar a arma antes de sair para pedir ajuda. Horace disse que o seguiu e tentou continuar a conversa, mas quando o Sr. Whiteley chamou um policial, ele sentiu que não podia continuar e atirou. A defesa seguiu esse depoimento dramático, apresentando testemunhas médicas que disseram ao tribunal que, em sua opinião, Horace Raynor cometeu o ato em um estado de insanidade temporária. Porém, ao serem submetidas a contra-interrogatório, essas testemunhas médicas especialistas pareceram pouco convincentes. Sir George Lewis também prestou depoimento e, embora a princípio tenha tentado ser evasivo, confirmou que no passado já havia atuado em nome do Sr. Whiteley. A imprensa divulgou todos os desdobramentos do julgamento e o público parecia especialmente fascinado pelos eventos. No entanto, apesar do caráter convincente dos depoimentos no caso, o júri acabou rejeitando os argumentos da defesa. Horace George Raynor foi condenado à morte por assassinato. No entanto, o caso não terminou aí.
Nos dias seguintes, foi organizada uma petição por clemência que rapidamente ganhou apoio popular, reunindo mais de 200.000 assinaturas na primeira semana. A dimensão da resposta refletiu o quanto o caso havia capturado a atenção do público. Com a opinião pública tão forte, o ministro do Interior interveio e comutou a sentença de Horace de morte para a prisão perpétua. 36 horas depois de ter sido poupado, a esposa de Horace deu à luz ao terceiro filho do casal, uma menina. A herança de William Whiteley foi avaliada em cerca de 1 milhão de libras, uma fortuna imensa para a época. Parte da fortuna foi mais tarde usada para criar a Villa Whiteley, comunidade beneficente para aposentados perto de Walton-on-Thames, com o objetivo de oferecer moradia a necessitados. Os 2 filhos de seu casamento com Harriet Sarah Hall seguiram administrando o negócio e mantiveram-no entre os principais varejistas de Londres. Em 1912, eles abriram uma nova loja. Porém, o controle da família não foi permanente. Em 1927, o negócio foi finalmente vendido para o magnata do varejo Harry George Selfridge, marcando o fim da propriedade da família Whiteley. Horace George Raynor não passou a vida na prisão. Ele cumpriu pouco menos de 12 anos e foi libertado em 1919 por motivos médicos. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem qualquer comentário ou feedback que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.